vamos falar dos macronutrientes primários, que é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio é representado pela letra N, o fósforo representado pela letra P e o potássio representado pela letra K. Existem os macronutrientes secundários também, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre. O cálcio representado pelas letras Ca, o magnésio pela letra Mg e o enxofre pela letra E. Isso é assunto para outro vídeo. Agora vamos falar dos macronutrientes primários, que é o NPK. Vamos falar das principais funções e das principais fontes desses nutrientes. Muito bem, o nitrogênio. O nitrogênio, a principal função dele é promover o crescimento vegetativo da planta. Além disso, ele participa profundamente da fotossíntese que a planta realiza. E ainda mais, ele é responsável pela maior parte da clorofila das plantas, que é a parte verde escura que as plantas têm. Muito bem, algumas fontes de nitrogênio agora, o DAP, o adubo MAP e o DAP são muito boas fontes de nitrogênio. E a mais utilizada é a ureia. E, ainda mais, o sulfato de amônia é uma outra grande fonte de nitrogênio. Há algumas culturas que não necessitam usar nitrogênio, pois há a inoculação, como por exemplo a soja. A soja tem a inoculação, que são bactérias que têm várias estirpes que fazem essa fixação de nitrogênio da atmosfera para o solo. E a soja utiliza esse nitrogênio para o seu desenvolvimento, criando uma simbiose, que a soja ajuda as bactérias e as bactérias ajudam a cultura nesse quesito. Por isso, é de suma importância que a soja tenha uma boa nutrição de cobalto e molibdênio, pois esses nutrientes alimentam essas bactérias. A principal função do fósforo é a armazenagem e a distribuição de energia. Essa energia ela é em açúcares. Açúcares como frutose, glicose, que são as mais conhecidas. Frutose, por exemplo, tem muito na cultura do milho, que a cigarinha do milho ela prefere muito mais o milho pelo simples fato de haver mais frutose. No entanto, o fósforo participa também na fotossíntese. Ele é o nutriente que é menos absorvido dos três, porém não menos importante. Só que o fósforo ele é essencial no solo. As fontes dele podem variar. Como principal fonte existem os fertilizantes fosfatados. A cinza de lenha, aquela que você tira do fogão, também é uma ótima fonte de fósforo. Porém, a melhor cinza é aquela de lenha pura. O potássio, representado pela letra K, ele tem uma importante atividade na atividade osmótica da planta, juntamente com o sílico e o cloro, que faz essa atividade osmótica da planta, ou seja, regula o fechamento e a abertura dos estômatos, que é por onde a planta transpira e perde a sua água. O magnésio ele é o principal nutriente que faz essa função na planta, e o potássio juntamente com o sílico e o cloro que faz isso secundariamente, ajudando o magnésio a promover esta atividade. Como principal função, o potássio tem fortalecer as paredes celulares das plantas, ou seja, quanto mais potássio tiver nas células dessas plantas, menos a chance dessa planta morrer por geada. Por quê? Porque a geada apenas congela os tecidos das plantas, por isso elas morrem, ficando impossibilitadas de translocar seus nutrientes. Portanto, temos algumas fontes de potássio, além das tradicionais que vêm dos adubos tradicionais, como o nitrato, o sulfato e o cloreto de potássio. Temos essas três principais fontes que têm muito potássio, que são as mais utilizadas. Lembrando que NPK são os macronutrientes primários, que são essenciais para as plantas e não podem faltar, assim como o cálcio, o magnésio e o enxofre. Porém, mais essencial que esses três é o NPK. Por isso são chamados de macronutrientes primários, e cálcio, magnésio e enxofre, que é assunto para outro dia, são chamados de macronutrientes secundários.